A partir de agora, vou conversar com o Fernando Luiz Rosário. Aliás, a gente se persegue muito no Facebook, né, Fernando? A gente se persegue ali, na perseguição. E a gente convida, ou ele se convida, mas enfim, como é um tema, eu acho meio complicado, sabe? Mas é um tema muito recorrente, nós estamos muito presentes aí, a nossa vida está muito dentro disso, embora muita gente não saiba nem o que é, mas tem essa dependência da neurolinguística, que é o estudo da estrutura da experiência subjetiva, ou seja, aquela nossa, que é interna do nosso coração, né? Por isso que fala também coerência cardíaca, né? Que é um tema que está ligado a isso aqui. Mas o Fernando Luiz Rosário, palestrante contratado pela Federação Catarinense da Direção Logística, Federação das Câmaras de Diretores Logistas de Santa Catarina, parapsicólogo clínico, hipnoterapeuta ericksoniano, bacharel em administração, psicologia organizacional. Tem que ter um nome em inglês aqui. Practitioner em PNL. Practitioner em PNL, né? Que é exatamente a programação neurolinguística. O ser harmônico. E eu tenho uma neta formada em psicologia que ela é coaching, né? Coaching. Vamos lá. Então, vamos começar falando disso aqui. Bom, qual é a função da neurolinguística? O que ela pode fazer? A neurolinguística, o que ela pode, ela sendo estudada e aplicada, o que ela pode fazer pelas pessoas? Certo, Anerbal, boa noite a você, a todos os ouvintes, sejam locais, via web ou onde estiverem. Obrigado pela oportunidade. Neurolinguística, na prática, ela já vem sendo estudada e aplicada há praticamente 40 anos. Quando você fez aquela parte introdutória ali sobre experiência subjetiva, cada pessoa, independente do nível cultural dela, ela tem uma maneira de se organizar perante o mundo, desde o momento que ela nasce e ela vai aprendendo na família e nos ambientes no qual ela vai convivendo. Quer dizer, neuro que vem do cérebro, sim, né? A linguagem do cérebro no comando do corpo, é mais ou menos isso, não? Fazendo uma tradução bem ao pé da letra, seria isso: a linguagem que o nosso cérebro, que a nossa mente, não apenas a parte cerebral, aquela que está na nossa caixa craniana, como que a gente cria toda uma estrutura para se relacionar com o mundo e como que a gente coloca isso no nosso ser, né? Mas agora você me diga, isso pode ser feito de maneira errada? Pode. Na PNL não existe esse critério de algo positivo ou de negativo, existe um resultado. E aí pode-se explicar o comportamento de muitas pessoas, um comportamento mais violento, um comportamento mais tranquilo, mais calmo, um comportamento mais errado, mais certo? De certa maneira, sim. É? Sim. Mas e qual é a maneira de você corrigir, você fazer o bom uso da neurolinguística? O bom uso, ele vai de acordo com o que a pessoa tem de valores, aquilo que ela considera adequado para a vida dela. Se você de repente chegar, como você estava falando agora há pouco, a questão de criminalidade, para uma pessoa que veio de um meio violento, no qual ela só teve exemplos ruins, e ela entende que aquela é a versão dela de mundo, quem pratica o bem, para ela vai ser um otário qualquer coisa. Mas você pode mudar isso? Pode, mas desde que a pessoa perceba um valor em mudar o comportamento que ela vinha tendo até então. Ela tem que ter diante dela um valor. Um valor, e ela tem que se sentir movida a fazer esse processo de mudança. Senão é igual o Fernandinho Beiramar, ele se mantém até hoje. Vou te citar um exemplo grosseiro. Diga. Me citaram como piada, mas a pessoa que me contou disse que aconteceu no Rio de Janeiro. Um sobrinho meu que trabalhou na Caixa Econômica lá, e ele andava de ônibus para ir onde ele morava até a Caixa, que ficava no centro da cidade. E ele pegou um ônibus um dia, ele ia saindo de casa, morava naquele tempo, era da década de 80, ele morava na sombra de uma favela, mas não tinha violência, mas não era isso tudo. E um dos amigos dele era da favela. Era um daqueles, morava na periferia lá, e todo mundo tinha medo do cara, mas ele fez amizade com o cara, porque o cara trabalhava perto da Caixa, eles vinham no mesmo ônibus todo dia, e um dia ele saiu e tentaram assaltá-lo. Mas esse camarada ia chegando. Aí ele disse, não, para, esse é meu camarada. Não mexe com ele. E aí eles foram embora, saíram na boa, né? E um daqueles que estava assaltando começou a ficar, passava por ali, via, mas não dizia nada. E um dia ele foi pegar o ônibus, e o ônibus arrancou e o cara vinha correndo. Não conseguiu pegar. Aí o cara, para, segura um pouco. Aí o ônibus segurou um pouco, ele embarcou. Aí ele disse assim, 1-0 para você. Significava que podia ser 1-1 depois, né? 1-0 para você. Quer dizer, ele ficou devendo um favor para ele. Ou seja, mesmo naquela pessoa que não tinha valores adequados, digamos assim, mesmo assim ele reconheceu o favor que ele fez. Sim.
seria impossível você chegar. O que você está trazendo nesse exemplo lá da década de 80, até o que dá para perceber é o seguinte: você nota que há uma convivência pacífica entre essas duas pessoas de realidades razoavelmente diferentes, embora próximas também. E no momento onde um deles entra no meio, lá tem um risco, ele percebe o que seria, vamos caracterizar o elemento não tão bom assim, ele nota ali uma oportunidade de privar aquela pessoa de ser assaltada e tudo mais. Mas quando você reconhece alguém como sendo uma pessoa que não é uma ameaça, que não é um risco, é uma pessoa de boa índole, e é o que você acabou de relatar até agora há pouco, você consegue internalizar um processo de não ameaça ao próximo. Eu já tive em determinados lugares que representavam um risco à saúde de qualquer pessoa, com qualquer tipo de armamento que você pode imaginar, mas eu já estive em lugares assim, com aquela ideia de ir lá para conhecer, para conversar com as pessoas e sem representar uma ameaça de nenhum tipo de contexto para elas. E aí você não desperta um risco nelas. É claro que é bom e até coerente não frequentar lugares assim, né? Mas eu acho que o lugar não é o caso, sabe? Você encontra... O ambiente não importa muito. Você encontra gente muito ruim nos lugares menos suspeitos que tem, né? Então, é diferente isso. Por isso que vai muito do que a pessoa é e dos valores que você falou. Exato. Os valores podem estar inculcados, os bons valores, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma cultura, não estudou nada, não passou por coisa nenhuma. E você pode encontrar um traste em alguém com todos os preparos possíveis, acadêmicos, etc. Exato. Então, Aderbal, se tu me permitires fazer um pequeno retorno com relação à questão... O entrevistado é você, não sei. Ok. É interessante falar o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela tem um determinado tipo de comportamento, que é até uma das coisas que a gente pode até falar hoje sobre um comportamento que se chama um comportamento, um estado depressivo, e que é diferente da pessoa que muitas vezes eu ouço isso com razoável frequência, que a pessoa ela diz que ela é depressiva, e tem uma diferença muito gritante entre estar depressiva ou num estado depressivo e a pessoa se considerar como sendo, eu sou depressivo, porque aí você confunde, é como se você pegasse, claro que você não tem esses traços, é como se eu pegasse um carimbo e colocasse na sua testa, o Aderbal é uma pessoa depressiva, como se fosse a tua identidade. Mas e é bem mas diferente. Colocar, porque eu entendi, a pessoa se considera depressiva porque está sempre triste por alguma razão, mas nem sempre uma tristeza é depressão. Pode ter um motivo qualquer. Morreu meu gato, eu fiquei 3 dias imprestável. Natural. Então, por quê? Porque eu tinha um carinho danado pelo... Essas coisas que eu te digo, mas de repente a pessoa, naquele momento em que você está depressivo, você pode estar. Sim. Qualquer um pode estar por qualquer razão. Sim. Faltou dinheiro, porque o cara perdeu emprego, porque o sujeito foi no banco e roubaram o dinheiro dele. Você pode ficar naquilo, você fica transtornado pelo menos uns 2, 3 dias, uma semana, sei lá, depende. Mas naquele momento que você está assim, você pode de repente fazer uma bobagem por causa disso? Depende. O que acontece? Quando a pessoa ela está num estado depressivo como esse, dependendo muito da durabilidade, geralmente o que há um certo consenso é quando a pessoa fica numa certa tristeza em dinheiro, perda de um ente querido, ou de um animal de estimação, razoavelmente 2 semanas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é natural. Agora, quando isso se prolonga além de 2 semanas, aí há uma tendência a pessoa a entrar num processo depressivo. Aí ela pode ser depressiva? Não, ela pode estar num processo depressivo. E o ser depressivo é interessante pontuar nisso, para evitar uma caracterização como se a pessoa tivesse identidade. Ela pega a identidade dela, ou a CNH, e olha, Aderbal ou Fernando, e coloca ali logo abaixo status depressivo. É como se a pessoa tivesse aquele status e aquilo vai para o caixão com ela, né? Mas o que você quer dizer? Não existe gente depressiva? Não, eu falo de 2 situações: um estado depressivo, comportamento mas tem depressivo. Gente que é depressiva porque fica depressiva e fica a vida inteira assim? Depende muito do acompanhamento que ela tem e dos profissionais que a acompanham. Existe tratamento para isso? Sim. Um tratamento que reduz, que acalma, que tranquiliza ou que cura de vez? De certa maneira existe uma tríade. Primeiro, uma avaliação médica,
para que o profissional perceba qual o nível que a pessoa está, e aí com base nisso ela faça um tratamento medicamentoso, aliado também a mudanças de hábitos, de comportamentos, não só da mentalidade, mas o local que por vezes ela convive e mantém esse estado depressivo, né? A própria família pode ter um comportamento depressivo, e também o terceiro ponto, que é terapia, e é isso que é a questão da PNL junto com a hipnose, pode favorecer aceleramento para a pessoa sair desse estado depressivo. Pois é, nós temos 8 minutos de programa. Eu queria falar de duas coisas para a gente abreviar aqui. A hipnose, você é hipnoterapeuta ericksoniano. Isso. Não sei o que isso significa, mas eu gostaria de saber o seguinte: essa hipnose, você pode através dela regular até o nível que a pessoa está depressiva, não está depressiva, e buscar nisso uma solução? Exatamente. Independente do estado que a pessoa se encontra em depressão leve, moderada ou profunda, a hipnose com a PNL ela pode ser utilizada como um acelerador do tratamento para que ela encontre novos padrões, porque quando a pessoa ela se encontra num estado assim, ela geralmente tem toda uma tendência a pensamentos destrutivos, tanto a respeito dela quanto da própria vida que a cerca. Por isso que há muito suicídio nesse lugar. Em Balneário houve recentemente. Sim. Até no início do ano passado houve mais ou menos 7 suicídios que eu recordo na grande região aqui, considerando Nova Trento, Porto Belo e aqui, né? O da de Santa Catarina assustou um pouco com relação a isso, né? Assustou bastante com relação a isso. Agora vamos, para terminar, eu queria falar um pouco você colocou aqui para mim um vídeo do YouTube da doutora Sofia Bauer. Isso. Sobre coerência cardíaca, que tem muito a ver. Digamos assim, eu não cheguei a escutar toda a gravação que ela fez ali, mais ou menos uma aula de como você faz, como é que você se adapta à coerência cardíaca, uma coisa assim, né? Você até me aconselhou a escutar. Não, eu não. Botar um fone do ouvido, né? Eu não aconselhei, eu te intimei a fazer. Você intimou a escutar. Eu vou escutar hoje à noite, tá? Certo. Se eu tiver tempo e não tiver preguiça, vou escutar. Mas tá lá. Eu até sugiro às pessoas o seguinte: é a doutora Sofia Bauer, e o nome é Coerência Cardíaca, está no meu Facebook, facebook.com/Aderbal Machado. Você pode entrar lá tranquilamente, que você vai colocar até, independente de as pessoas saberem como funciona, se funciona, o que é isso, o que é que não é, se ouvir já vai saber. Exato. Se ouvir já vai saber. Sim. É autoexplicável. Aquele vídeo que tem ali, ele tem aproximadamente uns 12 minutos. E eu até 12 minutos e pouquinho. 12 minutos e pouquinho, né? Eu fiz uma brincadeira de intimação para você, Aderbal, porque é o seguinte: qualquer pessoa de qualquer idade, independente de a pessoa estar ou não estar com um problema de saúde, aquele vídeo ele é bem interessante para a pessoa encontrar um padrão de relaxamento que ela vai conseguir poder lidar com qualquer atribulação do dia a dia de uma outra maneira, de uma outra forma. Isso, né? É coerência cardíaca? O que é a coerência? A coerência casa com o momento emocional que você está vivendo, é isso? A coerência cardíaca é com o ritmo de batimento do coração aliado a um ciclo de respiração que vai fazer com que a pessoa reduza o nível de cortisol e aumente o índice da famosa, então, propalada ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, né? Traduzindo em linhas mais resumidas. Quer dizer, ele aumenta o hormônio do amor? Também. Quer dizer, aumenta o hormônio do amor para a pessoa se tranquilizar. Exato. Agora, a coerência cardíaca, onde é que ela casa com a hipnose, onde é que ela casa com a psicologia, com a neurolinguística, onde é que ela se junta com isso? Ela casa pela seguinte maneira: na maneira como a pessoa ela vai prestar atenção naquele instante, independente de ela estar agitada ou mais calma ou mais nervosa, de perceber como é que está o batimento cardíaco dela, aliado ao processo respiratório, e também é uma série de sugestões que é passado no próprio vídeo que está ali disponível no seu perfil e no meu também, para que a pessoa encontre um ritmo de respiração somado a um batimento cardíaco que vão dar para ela a lucidez, porque nenhuma pessoa agitada ou muito nervosa ou num estado, digamos, mais depressivo, ela consegue ter uma decisão mais adequada se for comparado com um estado mais calmo, digamos, né? Racional, né? Racional, para assim dizer. Racional, né? Tá certo. Agora, você me diga assim, vamos falar um pouco você disse que lá por 2002 você me deu uma entrevista sobre parapsicologia. Aí você está exigindo muito de mim que eu me lembre disso, né? É complicado isso, né? Tá bom. Eu sou você lembra, mas você é um de tantos que eu entrevistei. Embora você sempre me persiga no Facebook, é impossível não saber quem você é e o que é que você faz. É bem complicado isso. Agora, a parapsicologia,
Até hoje eu sei que não é a mesma coisa, muita gente sabe que não é a mesma coisa. O que ela tem a ver com o espiritismo? Dependendo muito da abordagem que você fizer, você vai encontrar profissionais que eles têm uma formação necessariamente vinculada ao espiritismo, e existe também outros profissionais que têm uma abordagem mais científica de procurar explicar o fato sem atribuir uma presença ou, por exemplo, influência espírita. Padre Quevedo. Sim. Já não tem mais por aí, né? O Padre Quevedo, ele já está, de certa maneira, praticamente aposentado, mas já deixou seguidores. Né? Mas ele ficou, era um pouco meio radical. Meio radical, assim. Professor, na década de 70, Dr. Henrique Rodrigues. Eu tenho 2 livros dele. Ele é parapsicólogo, mineiro. Ele me fez uma palestra, eu apresentava um programa na televisão em Criciúma, aliás, para todo o estado na época, né, para Blumenau, para Itajaí, para Florianópolis, etc e tal. Ele foi para me dar uma entrevista num sábado, da 1 às 2. Ele ficou até às 5 horas da tarde falando sobre parapsicologia, porque ele esteve no Museu das Almas do Vaticano, ele trouxe gravações, trouxe cenas, né? Coisas espetaculares, assim, foi um programa inteiro. Eu não consegui sair do ar, porque de tanto telefonema, tanta gente que entrou no ar, um negócio fabuloso, e eu queria sair, a direção ia lá, segura, não tira do ar. Eu fiquei da 1 às 5 da tarde com ele. Ele voltou mais uma vez lá, outra ocasião. Então ele tinha, assim, um jeito de explicar a parapsicologia, os fenômenos da parapsicologia.